Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos discutir hoje o terceiro capítulo do nosso livro, que fala sobre o continente asiático e as suas principais características. Os objetivos da nossa aula. A aula de hoje nós iremos reconhecer a Ásia como o maior continente do mundo, perceber que a Ásia também é formada por ilhas que se agrupam em uma costa. Perceber que a Ásia apresenta grande variedade de clima e formações vegetais. Reconhecer a população asiática como a maior do planeta e identificar algumas de suas características. Analisar alguns aspectos das políticas de controle de natalidade existentes em países asiáticos. E perceber que os países asiáticos reúnem características socioeconômicas muito contrastantes. Então, bem ao fundo, eu trouxe um mapa, do continente asiático. E hoje vamos falar um pouco sobre o território da Ásia. Com uma superfície territorial de aproximadamente 45 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de um terço das terras remessas do nosso planeta, a Ásia é o maior continente da Terra, devido à sua grande dimensão territorial, tanto no sentido leste-oeste como no sentido norte e sul. Esse continente ele possui uma grande variedade de aspectos físicos, como o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, e os rios Yangtze e Ganges, que correm por extensas áreas de planície do continente. A presença de diversas condições climáticas é outro fator também que se destaca na Ásia. Existem áreas onde predominam climas frios e extremamente rigorosos, como a Sibéria, e outros marcados por climas bastante quentes, e de chuvas abundantes, a exemplo do sul e do sudoeste da Ásia. Justamente por esse continente, ele ser bem extenso e ficar situado, em áreas que, por exemplo, que faz com que ocorra essa diversidade de climas e de tipos de vegetação nesse continente, justamente pela sua localização, por ser um continente que possui uma grande extensão de terra, então irá ocasionar a ocorrência de uma variação de climas, de vegetação por conta disso. As principais características naturais da Ásia. O continente asiático ele é banhado pelo Oceano Pacífico a leste, pelo Índico e ao sul, pelo Glacial Ártico, ao norte, seus limites a oeste com o continente europeu. Eles são marcados pelos mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio. Com a África possui como limite o Mar Vermelho, o Mediterrâneo e o Canal de Suez. O relevo e a hidrografia da Ásia. O continente asiático ele tem uma imensa extensão de terra, como eu falei anteriormente, e continua com diversas ilhas agrupadas em suas costas. Algumas dessas ilhas ela constituem países como o Japão, o Sri Lanka, a Indonésia e as Filipinas. As planícies, que é um tipo de relevo, é marcada por extensas planícies, algumas das quais são consideradas as maiores ou mais férteis do mundo. A metade norte do continente asiático, ele é marcado por rios volumosos que banham uma das maiores planícies do mundo, que é a planície da Sibéria Ocidental. Parte dessa grande planície ela é recoberta pelo Chingzhou, ou também conhecido como solo negro e extremamente fértil, por ser rico em matéria orgânica. Então, esse tipo de solo ele é escurecido justamente por ele ter uma grande quantidade de matéria orgânica nesse solo. Então,
por conta dessa grande quantidade de matéria orgânica, é que ele é considerado um solo fértil para plantação. Os planaltos e as cordilheiras, que é outro tipo de relevo que é predominante nesse continente. Né? Planaltos e cordilheiras são os relevos que possuem, né, um grande volume, né, no que diz respeito à sua altura. Tá? Diferentemente da planície, por ser relevos mais planos, né, os planaltos eles têm grandes volumes, aliás, grandes alturas. Né? Então, nesse continente, existem extensos planaltos que ele ocupam grande área do continente asiático. Erguem-se na Cordilheira do Himalaia, que é uma das maiores do mundo, né? Que é uma montanha com altitude superior a 8.000 metros, que fazem dela a mais elevada cordilheira do mundo, justamente pela sua altura. Então, essa cordilheira ela é formada por processos de dobramento moderno, ou seja, ocorridos na era Cenozoica, há 65 milhões de anos, que esse tipo de formação ele acontece a partir da colisão de duas placas tectônicas, que quando há esse encontro, né, ela se movimenta, então aquele solo ele vai sobressaindo e vai sobressaindo e vai ganhando volume, até ficar uma montanha bem elevada, com altitude bem superior. Nessa cordilheira, localiza-se o Monte Everest, que marca a fronteira entre o Nepal e o Tibete, com cerca de 8.850 metros de altitude. Essa montanha ela impõe como o mais elevado pico do planeta. Ao norte da Cordilheira do Himalaia se estende o Planalto do Tibete. Esse planalto com altitude média de aproximadamente 5.000 metros, abrigando assim várias nascentes de vários dos principais rios asiáticos. O relevo e a hidrografia da Ásia. Bom, gente, como pode falar, aqui é uma planície, né, da Mesopotâmia, e essa planície ela é constituída por vários rios, né, que ficam ao longo dela. Já os solos que eu falei anteriormente na ruta, esse solo mais escurecido, ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica, como eu falei, que morre durante o duro inverno e se decompõe sob forte atividade microbiana no verão, quente e úmida. Há milhares de anos deu origem ao solo escurecido, como mostra na foto. Então, esses solos mais escurecidos, né, ele apresenta o quê? Ele tem como característica, além da sua cor, uma grande fertilidade para quem vai produzir, né, por justamente oferecer uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, é um dos componentes, né, que ajuda no desenvolvimento de plantios, né, e de diversas plantas. Então, por conta desse solo é que se tem uma grande quantidade, né, de agricultores e de plantios. Como eu falei anteriormente, o Monte Everest, né, que você pode ver, é uma montanha bem alta, né, que apresenta grande quantidade de altitude, né, com relação ao solo. O Planalto do Tibete, que também é outra formação montanhosa, né, que apresenta uma grande quantidade de altitude também, no que diz respeito a esse planalto. Vamos falar agora sobre o clima e a vegetação da Ásia. Na Ásia, praticamente todos os grandes domínios naturais, com seus climas e formações, resultam em uma grande diversidade de paisagens. Então, por exemplo, aqui na Ásia, temos como clima, né, o clima equatorial,
tropical, subtropical, o clima desértico, que são os climas mais quentes, né? E seco, e o clima mediterrâneo, que são aqueles climas, o clima temperado, né? O clima frio, que fica mais ao norte, o clima polar também, e o clima frio de montanha, esse clima mais azulzinho. Então, podemos ver que a Ásia, além de apresentar uma grande extensão territorial nesse continente, apresenta também uma variação de climas que por conta dessa variação de clima, que vai resultar, né, grande variação de vegetação. Por exemplo, a tundra e a vegetação de montanha, né? São vegetações que têm características que nós vamos mostrar daqui a pouco. As florestas temperadas, as pradarias, as vegetações mediterrâneas, o semideserto e estepe, o deserto, as savanas e as florestas equatorial ou tropical. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma delas. As formações vegetais. As florestas tropicais e equatoriais. Esses tipos de floresta, como mostra na figura, ela ocorre mais nas áreas de clima equatorial, ou seja, ela é característica de grande quantidade de chuvas durante o ano todo e também por apresentar temperaturas mais elevadas. Esse tipo de floresta, eles desenvolvem uma vegetação bem densa, ou seja, uma vegetação bem fechada e de grande porte, né? Confirmando assim vastas florestas com feição bastante parecidas com a da floresta amazônica. Já com relação às florestas temperadas, na região de clima temperado desenvolve-se uma vegetação de bosques, temperatura mistas. Estes, no entanto, embora muito rica em biodiversidade, como a gente pode ver aqui na imagem. As savanas, elas geralmente se desenvolvem em áreas de clima tropical, típico com verões chuvosos e invernos secos, muito influenciado pela dinâmica dos monções. A tundra e a floresta de coníferas, esse tipo de vegetação ela é mais presente no extremo norte do continente asiático. Predomina as paisagens da tundra, que é uma vegetação bem rasteira. Então, que ela se desenvolve durante curtos verões nos climas mais frios, né? As coníferas mantêm-se enverdeadas praticamente o ano inteiro, pois, embora as precipitações não sejam tão abundantes, a sua conservação da água dá forma de neve. Então, esse tipo de... Então, a partir disso, que ela é capaz de manter o solo permanentemente úmido, né? Porque, por exemplo, a questão da água, conservação da água, ela fica em forma de neve e por conta disso é que os solos eles permanecem, né, por mais tempos com umidade, justamente por isso.